bem-vindo ao Sintonia Alternativa, o seu guia no caminho do autoconhecimento. Fique ligado e descubra uma nova e extraordinária maneira de ver o mundo. Filosofia, ciência, ecologia, religião, esoterismo, cultura e qualidade de vida. Tudo isso agora no Sintonia Alternativa. Petrovna Blavatsky, mais conhecida como HPB, é considerada a maior ocultista do século XIX, autora de grandes obras como Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, fundadora da Sociedade Teosófica em 1875. Ela defende que a teosofia é o fio condutor que une o homem ao divino. Acompanhe. Helena Petrovna Blavatsky, ou Madame Blavatsky, como é mais conhecida, é um ícone na seara do esoterismo, uma das fundadoras do moderno movimento teosófico e da Sociedade Teosófica em 1875. Blavatsky define o termo esotérico como aquilo que está dentro, em oposição ao que está fora e que é designado como exotérico, o que é a vestimenta da doutrina, sua decoração, como ela mesma dizia. Segundo Blavatsky, todas as religiões e filosofias concordam em essência, diferindo apenas na vestimenta, pois todas foram inspiradas na religião verdade. A Doutrina Secreta é a maior obra da carreira literária de HPB. O primeiro volume é dedicado à cosmogênese e reúne estudos sobre a evolução do nosso universo, tudo baseado nas estâncias de Dzyan, que, segundo a autora, seriam pergaminhos antigos de origem tibetana, escritos em uma coleção de folhas de palma e que conteriam registros de toda a evolução da humanidade em uma língua desconhecida pelos filólogos, denominada Senzar. O segundo volume contém uma série seguinte de instâncias do mesmo livro enigmático e que descrevem a evolução humana ou antropogênese. A Doutrina Secreta foi publicada em 6 volumes. HPB alegava que não era autora dos livros, mas que estes teriam sido escritos pelos Mahatmas, seres humanos que, através do poder da vontade e evolução espiritual em várias encarnações, atingiram um estado avançado. Os Mahatmas possuem grande conhecimento e poderes, protegem e instruem a humanidade. São os grandes mestres de sabedoria, cujos ensinamentos encontram-se no coração de cada religião, filosofia e ciência. Mas foi anteriormente, em 1875, que HPB escreveu e publicou sua primeira grande obra, Isis Sem Véu, uma obra que menciona a história, o desenvolvimento das ciências ocultas, a natureza e origem da magia, as raízes do cristianismo e, segundo as perspectivas da autora, os erros da teologia cristã e os enganos estabelecidos pela ciência ortodoxa. Neste ano, Blavatsky foi naturalizada cidadã estadunidense e, em 1878, ela e seu maior colaborador e cofundador da Sociedade Teosófica, o coronel Olcott, transferiram a sede da ST para Adyar, na Índia. A teosofia, segundo sua maior defensora, é o substrato e a base de todas as religiões e filosofias do mundo, ensinada e praticada por uns poucos eleitos desde que o homem se converteu em pensador. Basicamente, a teosofia defende a fraternidade universal, a origem espiritual das formas
e dos seres e a unidade de toda a vida. Descreve a fonte única e eterna para todo o conhecimento. E significa sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III d.C., por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, dois filósofos neoplatônicos, que fundaram juntos a Escola Teosófica Eclética e eram conhecidos como filaleteus, ou amantes da verdade. A moderna teosofia, enquanto sucessora desta escola, parte em busca da sabedoria não pela mera crença, mas pela investigação direta da verdade manifesta no homem e na natureza. Já dizia Blavatsky que a teosofia, ou o verdadeiro ocultismo, é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação. É o puro altruísmo que o teósofo genuíno manifesta em sua vida diária como serviço à humanidade. A teosofia se apresenta como uma ponte entre as diversas culturas. É um conhecimento interdisciplinar e, por isso, ela requer uma abertura mental, um espírito crítico e um constante desafio a dogmas, rotinas e burocracias de todo tipo, inclusive religiosas. E o seu estudo abre as portas do conhecimento para que cada um possa experimentar e compreender uma verdade revolucionária: o fato de que sua alma é uma parte viva do todo universal. Inevitavelmente, a filosofia esotérica mais autêntica trabalha para que a humanidade se liberte de crenças cegas e automáticas. Ela dá elementos para que cada indivíduo possa desenvolver uma compreensão autônoma e solidária da vida e do universo. O movimento teosófico, com suas diversas escolas de pensamento, oferece um vasto campo de testes e aprendizado. Sendo humano, o movimento tem dentro de si o joio e o trigo, verdades e ilusões, a letra morta e o espírito que vivifica. A busca sincera dos objetivos do movimento permite a cada aprendiz desenvolver o seu discernimento e ver além das aparências, sem cair no dogma, na rotina ou no ritual. Saiba um pouco mais sobre teosofia no meu endereço na internet. Acesse www.theosophical.blogspot.com. Participe do grupo de estudos teosóficos Uniconsciência em Uberlândia. Encontros aos domingos, às 5 horas da tarde, na Sansara Espaço Esotérico. E se inscreva também no curso de Introdução ao Conhecimento Teosófico pelo nosso e-mail uniconsciencia@sociedadeteosófica.org.br. O curso é gratuito e recebe pessoas de todas as religiões. Existe um Criador ou estamos aqui por acaso? Há séculos, a humanidade busca respostas. Quem está por trás do processo de criação? Será que Deus existe? E se ele ou ela existir, será que se preocupa conosco? No filme Como Conhecer Deus, Deepak Chopra convida o telespectador para uma viagem de exploração espiritual. Uma viagem para dentro da mente de Deus. As religiões têm várias concepções sobre a proximidade de Deus e com o que ele se parece. O filme vai além nesta viagem e mostra o mundo místico do Egito Antigo. Para explicar os mitos, a viagem prossegue pela Índia, revelando os mistérios da tradição hinduísta, a terra de muitos deuses. Avança até o pensamento de Albert Einstein e decifra o mundo da física quântica, unindo religião, filosofia e ciência. Este filme você assiste em DVD. Eu recomendo. O que representa meio século de trabalho? Qualidade.
experiência. Construtora Sodeste. Responsabilidade social e empresarial na construção de um mundo melhor. Alta tecnologia em produção de asfalto com total respeito ao meio ambiente. Construtora Sodeste, 50 anos. Você se interessa por filosofia, ciência, religião e esoterismo? Então visite o meu blog na internet www.uniconsciencia.blogspot.com e fique por dentro desses e outros assuntos da nova consciência. O ser humano carrega dentro de si várias indagações. E como preocupação central da humanidade está a origem das coisas, a origem de tudo o que existe, do universo e de nós mesmos. Talvez por esta razão, a existência do universo, sua natureza e origem foram assuntos de alta relevância em quase todas as civilizações e culturas. E qual era a cosmovisão, a forma do universo imaginada pelos antigos egípcios, gregos, chineses, árabes, incas, maias e tupi-guaranis que não tinham acesso às informações da moderna astronomia? Na gravura de Flammarion, a concepção do século XIX, ilustrando a cosmologia da Terra plana. Há cerca de 2.400 anos, os gregos, com o uso de sofisticados métodos geométricos, apresentaram uma cosmologia mais avançada do que a ideia do universo plano, um universo e terra esféricos, a teoria geocêntrica de Aristóteles. Depois disso, a ideia de que o Sol era o centro do universo e de que a Terra girava em torno dele, conhecida como a teoria heliocêntrica, ganhava corpo, mas só se tornaria amplamente aceita 2.000 anos mais tarde, através dos escritos do astrônomo polonês Nicolau Copérnico. A esta altura do campeonato, tirar o homem do centro do universo acabou se revelando uma experiência traumática. O modelo aristotélico estava de tal forma incorporado no pensamento dos cidadãos da época que a mudança gerou uma revolução cultural. O grande salto veio com o desenvolvimento da luneta pelo astrônomo italiano Galileu Galilei, que possibilitou um ganho extraordinário nas investigações astronômicas. As preocupações do homem com o universo evoluíram e na década de 20 o astrônomo americano Edwin Hubble tentou estabelecer uma relação entre a distância de uma galáxia e a velocidade com que ela se aproxima e se afasta de nós. Começava a se desenhar a famosa teoria do Big Bang, que traz a ideia de que o universo nasceu de uma explosão num passado longínquo. Mas afinal, seria o Big Bang uma teoria definitiva? Isso encerraria a história? Tudo nos leva a crer que não. O próprio Big Bang deve ser objeto de racionalização. Dizem os cientistas, o Big Bang não ocorreu de uma maneira qualquer. Ele foi inflacionário. Hoje sabemos que cada estrela pode conter um sistema solar e que cada galáxia possui em média 100 bilhões de estrelas. Podemos imaginar então que o número de planetas com condições semelhantes ao do planeta Terra é imenso e mesmo assim isso não significa que a vida humana como a nossa seja algo comum. Mas voltando ao começo, como fica a preocupação do homem com a origem de tudo? A missão de indagar e pesquisar parece não ter fim, e não tem mesmo. Um físico americano recentemente realizou muitos cálculos e conseguiu pistas do que podia estar acontecendo antes do nascimento do nosso universo, ou seja, antes do Big Bang. A teoria da gravidade quântica de laços, usada pelo cientista, pretende aprimorar a famosa teoria da relatividade de Einstein. Cogita-se até a hipótese de que o Big Bang pode não ter sido o real início do universo. Possivelmente, talvez o cosmos nem tenha um início no tempo. Pode ser que ele sempre foi e sempre será.
Os cientistas já aceitam a hipótese de que o Big Bang clássico representa apenas um momento no tempo em que o universo passou de um estado de contração para outro de expansão. A teoria moderna revela que o universo passa por um renascimento. E nesta seara, ciência, filosofia, religião se misturam. De acordo com a teosofia ou sabedoria divina, a existência e evolução do universo e dos planetas é uma alternância de períodos de atividade e inatividade, conhecidos pelos esotéricos como dias e noites de Brahman. Para o filósofo alemão Nietzsche, na sua teoria do eterno retorno, o universo e todos os acontecimentos que contém se repetem ou se repetirão da mesma forma eternamente. E você, o que acha desse tema? Escreva para sintonia_alternativa@yahoo.com.br e dê sua opinião. Fritjof Capra, o renomado cientista e autor de clássicos como O Tal da Física e O Ponto de Mutação, revela em seu livro mais recente, A Ciência de Leonardo da Vinci, como o gênio renascentista trouxe ao universo científico uma perspectiva única com o seu olhar de artista. Capra examinou mais de 6.000 páginas e 100.000 desenhos que restam dos cadernos de anotações de Da Vinci. E a partir de uma análise minuciosa, revela como ele foi o verdadeiro pai da ciência moderna. Físico e teórico de sistemas, o austríaco Fritjof Capra é um dos fundadores do Centro de Ecoalfabetização na Califórnia, que promove a divulgação do pensamento ecológico. A Ciência de Leonardo da Vinci é uma publicação da editora Cultrix. Olá, eu sou o Felipe Saldanha, do projeto Jogo Limpo, e estou de volta aqui no Sintonia Alternativa para falar com você sobre energia. Vamos fazer uma pequena viagem. Vamos para a Inglaterra do século XVIII, em plena Revolução Industrial. Foi nessa época que o homem começou a buscar fontes de energia cada vez mais eficientes. A busca e o desenvolvimento são positivos, mas acabaram trazendo sérias consequências para a natureza. Resultado: a energia representa atualmente uma das mais importantes questões ambientais. Em nosso país, as usinas hidrelétricas contribuem com cerca de 80% da geração de energia. São mais limpas, mas a construção de represas prejudica muito a fauna e a flora. Isso está motivando o governo a investir mais nas termoelétricas. A previsão é criar em 8 anos mais de 40 usinas movidas a combustíveis fósseis. Com isso, a emissão anual de gás carbônico, causador do efeito estufa, vai triplicar, chegando perto dos 40 milhões de toneladas. Este plano está recebendo muitas críticas. Se o Brasil investisse mais em energias alternativas como a eólica, os riscos ecológicos seriam bem menores e muitos empregos poderiam ser criados. Só na região Nordeste, se todo o potencial dos ventos fosse aproveitado, seria possível atender metade das necessidades brasileiras. A energia eólica está sendo cada vez mais utilizada em todo o mundo. E muitas outras fontes renováveis também podem ser aproveitadas. A energia solar, por exemplo, é muito eficiente, não polui e pode ser explorada em todo o país. Não é difícil encontrar para residências sistemas de aquecimento de água que utilizam a luz do sol. Além de poupar energia elétrica, também aliviam a conta de luz no fim do mês. Outros bons exemplos são a biomassa e o hidrogênio. Mas o grande desafio da energia só pode ser resolvido de fato se o desperdício diminuir. Chegamos agora ao ponto mais importante, pois a sua ajuda é fundamental. E veja como é simples. Fique de olho nos eletrônicos. Compre produtos certificados e desligue-os sempre que possível. Com as lâmpadas, a mesma coisa. Alguns equipamentos podem ser configurados para se desligar automaticamente, como a televisão e o computador. Vai viajar? Tire todos os fios da tomada. Economizar energia é fácil, é só você ficar ligado.
E se você gostou dessas dicas e quer fazer mais pela economia de energia, fique de olho na Hora do Planeta. O evento, organizado pelo WWF, será realizado oficialmente no Brasil pela primeira vez. Cerca de 1.200 cidades de 80 países apagarão as luzes de suas casas e cartões postais durante 1 hora. A ação acontece no dia 28 de março, às 20 horas e 30 minutos. Quer apoiar? Basta apagar as luzes da sua sala. Pessoas, governos e empresas se envolvem no movimento para mostrar sua preocupação com o aquecimento global e motivar a reflexão sobre as mudanças climáticas. Mas este é um assunto para outro Sintonia Ecologia. Sansara Espaço Esotérico, especializada em literatura mística, autoajuda, terapias alternativas, grande variedade de artigos de decoração. Incensos e essências, pedras e artigos para Feng Shui. Aulas de Hatha Yoga. Sansara, 12 anos com você.